Sem livros, dificilmente se aprende a gostar de ler. Aqui no canal Roda de Literatura todos os dias vocês terão um vídeo novo sobre um livro, séries, trilogias, livros individuais, literatura brasileira, romantismo, modernismo, literatura estrangeira e também vocês podem pedir os livros que vocês quiserem conhecer. Roda de Literatura é uma discussão literária, aonde todos podem participar. Quero levar o conhecimento da literatura para todos, pois ler é o melhor remédio. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Beto, menino do interior de São Paulo na década de 1960, vive os conflitos da adolescência, seu relacionamento com a família, a escola, o grupo de amigos e o cotidiano de uma cidade pequena. Conhece o amor pela primeira vez e se depara com um concorrente que tudo faz para roubar-lhe a namorada. Assim acaba enfrentando os problemas dos quais tenta fugir. Rejeitando a ideia de continuar em sua cidade e repetir a história de seus pais, Beto vai para São Paulo para lutar por sua sobrevivência e por sua felicidade. Na viagem, um encontro, o seu primeiro amor. Olá pessoal, bom dia para todos, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal Roda de Literatura. Na verdade, aqui não vai ser uma resenha e nem resumo. Será um bate-papo, uma discussão sobre literatura. E hoje nós vamos falar sobre os livros da coleção A Hora do Amor, de Álvaro Cardoso Gomes. São 4 livros. O primeiro é A Hora do Amor, o segundo, O Diário de Lúcia Helena, o terceiro, A Hora da Luta, e o quarto, A História Final. Mas quem é Álvaro Cardoso Gomes? Álvaro Cardoso Gomes, ele é poeta, escritor, crítico literário, e ele é nascido em 1944. O livro A Hora do Amor foi escrito em 1986 e é contado em primeira pessoa pelo Beto, o Roberto. Quando a nossa história começa, Beto é um adolescente. Ele começa narrando a história, como eu falei, a história é narrada em primeira pessoa. Então começa pelo Beto narrando as peraltices dele de criança e adolescente. Beto mora na pequena cidade do interior de São Paulo chamada Americana. Ele mora com o pai, seu Tonico, que é alfaiate, com a mãe, Dona Nena, que agora é dona de casa, mas era professora, e com o irmão, o Lelo. Lelo é um moço muito alto, muito bonito, mas muito cheio de querer. Seu Tonico é um pai, como eu falei, ele é um alfaiate. Ele é uma pessoa muito humilde, muito bondosa. E Dona Nena também tem um ótimo coração. Beto começa nos contando de suas aventuras de criança e adolescente, como eu falei. Ele conta das coisas que ele aprontava no colégio, ele conta dos professores, principalmente as coisas que aconteciam com o seu Aristides, professor de português, e a Dona Bude, professora de história. Beto não gostava de estudar, ele era um péssimo aluno. Ele sempre sentava por último, lá atrás, com os mais baderneiros da sala. Então, ele reprovava, ele não ia bem nas matérias, os cadernos dele sempre eram uma bagunça, um lixo mesmo. Aí já dá para conhecer um pouco do Beto. Os vizinhos sempre acusavam ele de quebrar as suas vidraças com estilingue, de fazer baderno no seu quintal, roubar laranja, entre outras peraltices. Mas Beto muda radicalmente quando muda para casa ao lado aquela que viria a ser o seu primeiro e único amor, Lúcia Helena. Lúcia Helena é uma garota vinda de Ribeirão Preto, tem 15 anos quando a história começa, e ela muda com o seu Nestor, seu pai, e Dona Helena, sua mãe. Dona Helena
tem uma mania de família. Sempre diz que a família deles é a melhor família de São Paulo, do estado de São Paulo, e que a família dela conheceu reis e rainhas e etc. Lúcia Helena detesta isso. Seu Nestor já é mais humilde, não fica contando vantagens. Então Lúcia Helena está no quintal e Beto atirando com o estilingue. Então Lúcia Helena olha para ele e fala: te dou uma goiaba se acertar na lata. Beto olha para ela já de cara fechada, já todo enfesadinho como ele era. Ele que sempre ficava roubando goiabas quando o antigo dono morava lá. Mas mesmo assim, ele chega e pergunta se ela é a nova vizinha. E ela diz que sim e se apresenta como Lúcia Helena. E ele diz: Roberto Fernandes a seu dispor. Segura na mão dela e fica ali segurando e olhando para ela. Lúcia Helena é uma garota loira, alta e esbelta. É uma garota linda e muito simpática. Não é metida como outras de sua idade, ou talvez como podem pensar que ela seja pelo fato de ser rica e bonita. Então até que ela fala: e a goiaba? Então Beto começa a contar um monte de mentiras. Ele era muito mentiroso, sempre inventava histórias. Contou que ele nunca errava uma estilingada, mas que ele tinha se machucado em uma caçada, que a fazenda do tio era maior do que o estado de São Paulo. E Lúcia Helena começou a rir. Beto viu que ela não estava acreditando. Então ele levantou sua camisa e mostrou um raladinho que ele tinha feito caindo de uma janela. Mas mesmo assim Lúcia Helena perguntou: e a goiaba? Então Beto subiu na goiabeira e pegou uma linda goiaba e saiu gingando. Depois disso, os dois começaram a conversar sempre no quintal. Ele contou sobre a escola, falou que os professores eram muito chatos e Lúcia Helena adorava estudar. Então, quando começaram as aulas, os dois marcaram de ir juntos. Beto, no primeiro dia, foi todo arrumado, cheiroso para a escola. E o Lelo provocou: tá de olho na gatinha, tomou banho, escovou os dentes, passou até brilhantina nos cabelos. E toma gozação. Então os dois passavam sempre os dias juntos, estudando, passeando, indo a uma sorveteria chamada Pontique. E aos poucos Beto percebeu que estava se apaixonando por Lúcia Helena, mas ela ouvia apenas como um amigo. Então vocês podem imaginar, né, gente? Ali, 15 anos, os hormônios em ebulição e tal. Só que, sempre tem um só que, chegou as férias de julho. Lúcia Helena foi com os pais para Ibatuba e Beto foi com os pais para Santos, na verdade Praia Grande. Passeou, se divertiu, e Lúcia Helena também com os pais. E quando ele voltou de Praia Grande, ele ficou sabendo que Lúcia Helena já tinha voltado e foi correndo visitá-lo. Mas quando ele chegou na casa de Lúcia Helena, tinha um sujeito lá que Beto não foi com a cara dele, porque Beto já o conhecia. Ele era primo de um dos melhores amigos de Beto, o Sujigã. Então, agora que entra na história, pessoal, Mário Antônio. Mário Antônio era o típico playboyzinho, ou bad boy. Estudava engenharia no ITA, era muito alto, muito bonito e sempre paquerado por todas as garotas. Mas ele se interessou por Lúcia Helena. E nessa altura, Beto já estava completamente apaixonado por ela. E Beto começou a sofrer. E Lúcia Helena e Mário Antônio cada vez mais juntos. E Beto apenas ali do lado, só observando e sofrendo. Até que Beto começou a se afastar de Lúcia Helena, quando eles começaram a namorar, Mário Antônio e Lúcia Helena. Beto sofria muito, ficou triste,
não era mais o mesmo garoto de sempre, que sempre foi antes de conhecer Lucilena e depois de conhecer Lucilena. Beto entrou em depressão. Hoje chamamos de depressão, mas na história não foi colocado assim. Mas ele não queria mais saber de estudar, só ficava bebendo no bar do Carioca com os amigos, principalmente com o Sujigan e com o Batata, que era o seu melhor amigo. Roubava laranja no sítio do seu Bertoldi, matava a aula, maltratava os professores e não falava mais com Lucilena. Começou a namorar a Maria Galinha, ou Maria Cláudia, na versão de Lucilena. Justamente no portão. Para quê? Para provocar Lucilena e Mário Antônio. Até que terminou com a garota, pois ele não gostava dela mesmo. Só queria provocar os dois. Ai, gente, como é triste você amar e não ser correspondida. E ainda a garota de seus sonhos namorar uma pessoa que você odeia. Embora quando a gente ama, qualquer pessoa que esteja perto da garota que a gente ama, a gente odeia, né? Então, isso que foi acontecendo com o Beto. Ele foi ficando cada vez mais triste. Então, ele ficou mais triste ainda quando sua mãe ficou doente. Dona Nena foi acometida de uma doença do coração. Na verdade, no livro, não foi descrito o que era, só disse apenas que era do coração. Até que, infelizmente, Dona Nena veio a falecer. 2 dias antes, os dois tinham conversado muito, pois estava tendo baile no Rio Branco. E Beto não quis ir, pois tinha certeza que encontraria Lucilena dançando com o besta, como o Beto chamava, Mário Antônio. Então, Dona Nena faleceu. Lucilena foi ao velório. Ela chegou no Beto, colocou a mão em seu ombro e disse: Beto. E ele ali quieto. E ela disse: Beto. E ele ali quieto. Até que ela disse: Beto. E Beto se levantou, olhou para ela com maior tristeza e saiu correndo. Seu Antônio veio abraçá-la e disse: Filha, ele está sofrendo muito. Então Lucilena foi embora chorando. Beto chorava de um lado e Lucilena chorava do outro. Até que Beto tomou bomba, como eles falavam antigamente no colégio. E ele ficou para trás. Depois de receber muitas humilhações, xingamentos dos professores, principalmente Dona Bude e seu Aristides. Mas, um dia, ele arrumou briga com o Paulo. Paulo era um garoto cadeirante. E Beto, que estava cheio da vida e triste, queria bater no Paulo, até que Batata não deixou. Um dia, voltando para casa, Beto encontrou Lucilena. Ela segurou no braço dele e disse: Por que você me olha com tanto ódio, Beto? E ele ali, quieto. Até que Lucilena falou: Você parou de namorar aquela galinha? Beto, com ódio e lágrimas nos olhos, vira pra ela e fala: Mas galinha é você que fica dando amasso no portão. Mário Antônio não se conteve. Segurou o Mário Antônio pelo braço e foi torcendo e disse: Pede perdão. Não disse, Beto gemeu. E Mário Antônio continuava: Ajoelha e pede perdão. Até que Beto vê um tijolo no chão e taca na cabeça de Mário Antônio. Que cena horrível! Mário Antônio soltou Beto, que saiu correndo, e Mário Antônio caiu no chão sangrando. Lucilena correu até em casa, chamou por Dona Helena e seu Nestor e tiveram que levar Mário Antônio até o hospital. Dona Helena vivia dizendo que deveriam levar Beto para a delegacia, etc. Mas Nestor disse: Que delegacia? O que, Nena? Beto estava tão enfesado, tão nervoso, que não quis mais saber de nada. Ficou andando pela rua até que voltou para casa. E escutou Dona Nena e seu Antônio conversando. Não voltou para casa ainda porque deve ter aprontado. E Lelo disse que se Beto não tivesse dado a tijolada, ele teria dado. Então, Lelo recebe uma proposta para ir para os Estados Unidos, em Nashville. E ele vai. E Beto fica ainda mais sozinho. Pouco depois que a mãe de Beto morreu, Beto resolve ir embora para São Paulo, terminar seus estudos e seguir sua vida lá, pois ele vê que a Americana não dá mais pé para ele, como eles dizem no livro, como diziam antigamente.
Então Beto vai até seu Nestor, pede uma indicação de emprego. Seu Nestor dá uma carta de recomendação para ele para trabalhar em um banco de seu amigo. Então, Beto fica sabendo que Lucilena vai ficar noiva. Então realmente ele decide mesmo ir embora. Seu amigo Batata já tinha ido para São Paulo, pois depois de roubar uvas e laranja no sítio do seu Bertoldi, Beto resolve também ir embora, pois o amigo já tinha ido. Então Beto começa a arrumar suas coisas. Ele vai à casa de vários professores para se despedir, principalmente na casa de Dona Elisa, a professora de geografia. Poucos dias antes de Beto partir para São Paulo, Lucilena vai à sua casa levar o convite de noivado. Eles ficam se olhando, começam a conversar e ela fala se ele vai embora. Ele fala que sim. Aí ela pergunta quando e ele fala sábado no trem das 9. E ela fala de trem e ele fala que é mais barato. De repente, Lucilena rasga o convite e joga na cara dele e grita seu nojento. E vai embora. Então Beto começa a arrumar suas coisas e no sábado, no trem das 9, ele embarca para São Paulo para começar uma nova vida. Beto está triste. Mesmo sabendo que é o melhor para sua vida, ele está triste. Ele já mandou carta pro Batata, o Batata arrumou lugar para ele ficar e tem a carta de recomendação de seu Nestor. Mas mesmo assim Beto está triste. Ele está sentado em seu vagão de segunda classe olhando pela janela quando alguém chega e coloca a mão em seu ombro e diz: Beto. Ele olha e não acredita no que vê, pois ali, diante de seus olhos, está o amor de sua vida, Lucilena. Então seu Nestor chega e diz: você tinha razão. E olha para Beto e diz: Lucilena me jurou que tinha visto você, não sei como, porque quando chegamos o trem já estava saindo. E os dois sorrindo se olham. E seu Nestor vai para o vagão de primeira classe, até que Lucilena fala: não vai me dar lugar para sentar? Beto rapidamente tira a mala do banco e fala: sente-se, por favor. E ela se senta, e os dois começam a se olhar. Ele pergunta: e o noivado? E ela diz que não vai haver mais noivado. E Beto começa a ficar contente. E Lucilena diz que descobriu que não ama Mário Antônio. E Beto começa a contar potocas, como eles falavam antigamente. Mentiras. O que vai fazer em São Paulo, isso. Nem sabe se vai fazer tudo aquilo mesmo. Mas na hora é o que vem na sua cabeça. Lucilena ali só olhando. Até que o trem dá um solavanco e a perna dos dois se encontram. E mais um solavanco, as mãos se encontram. Até que as duas mãos se unem. Beto vira para Lucilena e diz: eu te amo. Ela encosta a cabeça loura em seu ombro e os dois permanecem assim até São Paulo, aonde se despedem, já namorando. Gente, esse é um pouco do livro A Hora do Amor, de Álvaro Cardoso Gomes. Essa, em base, é a história. Agora vamos falar um pouco sobre os personagens. Beto, Lucilena e Mário Antônio, que são os principais. Como vocês veem, Beto, no começo do livro, é um rapaz mentiroso. É um rapaz que não quer saber nada da vida. Só quer saber de molecagem, de estar pela rua, de aprontar. Quando ele conhece Lucilena, ele muda radicalmente. Só que assim, no começo eles nem percebem que é amor, né, gente? Porque eles se conhecem há pouco tempo. Só que esse sentimento vai nascendo tanto dentro dela e dentro dele. Só que ela não percebe. Para ela, ele é apenas uma criança. Mas para ele é a mulher de sua vida. Agora vamos falar um pouco de Mário Antônio.
Mário Antônio, como eu falei, é o típico garoto playboyzinho bad boy. Ele acha que pode tudo. Só porque tem uma DKW vermelha, é filho de pessoas famosas e conhecidas. Mário Antônio, ele cursa engenharia no ITA, como foi dito antes, e sempre ele quer ser superior. Tira sarro de Beto, zoa mesmo com ele. Lucelena é uma garota que, apesar de rica, ela é muito simples. Ela gosta das coisas simples da vida. Tomar sorvete, ir ao cinema, sair com os amigos, estar com Beto. Os dois sempre estudavam juntos até a chegada de Mário Antônio. Então, aos poucos, Beto vai entrando no seu coração, só que ela não percebe. Até que ela fica noiva e quando sabe que ele vai embora, aí que ela vai notar que o ama. Até que, enfim, né, gente? E que bom que não foi tarde demais. Ela não tinha ainda noivado e nem casado. Mário Antônio dizem que sofreu muito. Mário Antônio dizem que sofreu muito. Mas ela teve que tomar essa decisão. Porque ela não podia se enfiar em um noivado e um casamento apenas para fazer a vontade de Mário Antônio. E foi isso que aconteceu. Ela terminou e os dois ficaram juntos, né? Esse é o primeiro vídeo do canal Roda de Literatura. Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. O próximo será o Diário de Lucelena, que é a continuação da Hora do Amor. Como eu falei, serão 4 livros. O próximo é Na Visão de Lucelena, e então conheceremos mais dela, de sua família, de Mário Antônio, suas amigas e de Beto. Certo? E assim, gente, eu tô começando o canal. Eu espero que vocês realmente gostem, que curtam realmente o canal. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem seu like, curtam, compartilhem, mandem para os amigos. Eu sou deficiente visual e eu produzo os meus vídeos sozinha, mesmo com bastante dificuldade. Então, assim, eu espero que realmente vocês gostem do que eu estou postando e curtam aí, compartilhem, se inscrevam. E eu volto com o próximo livro, que é o Diário de Lucelena. Agradeço a todos por assistirem e por curtirem e compartilharem o meu canal. Beijos para todos!